vamos acabar com a Duda, que eu acho que a Duda, pra gente fechar fechar a CPMI, né? Pra fechar a CPMI aqui, eu acho que... a Duda, sem dúvida, foi o ponto alto, cara. Até porque ela, depois da fala dela, que teve toda a confusão com o Brunini, né? Com a Abílio Brunini. E, mais uma vez, ele, debochou, fez o presidente, esse Arthur Maia que tá aí, fez de palhaço. Mostrou que ele não tem autoridade nenhuma. Falou, ele não saiu, né? Chamou a segurança, o cara não saiu. Mas à tarde ele voltou? À tarde ele não voltou, mas... Não, mas foi ridículo. Ele falou, não vou sair. Ele mandou sair, o cara não saiu. E aí tu acha que da próxima vez ele vai fazer pior ou melhor? Mas é demais, né? O cara, tá ali... O cara tem que ser caçado, um cara desse. Ele tem que ser caçado, exato. Tem que ser caçado. O cara não agrega em nada, ele só faz barulho. Ele só vai para atrapalhar o andamento da CPMI, do qual ele nem faz parte. Não, e ele não trabalha, né? Você vê que ele fica ali só, ele não tem o que falar, assim. Ele não tem... ele fica filmando os outros. Vou fazer uma pergunta. Ele é um troll É um troll que parece que saiu dos comentários da internet e virou deputado, né? Primeiro, obrigada pela postura na condução da reunião de hoje. Já lhe parabenizei em outras reuniões e reitero, porque é uma tarefa árdua, porque quando se envolve um tema tão caro, que é a democracia, em alguns contextos, o ânimo exalta-se e a necessidade de uma intervenção mais firme, como o senhor fez, eu agradeço. Explicitando, publicizando, o general Augusto Heleno, quando eu entrei na sala, pediu desculpas por ter me tratado no masculino e fez aquele o senhor pediu desculpa e só dizer que a minha posição, você pode me perguntar quando eu sair, não é essa questão mais relevante, porque é de esfera pessoal. O que a gente está discutindo aqui é algo muito maior, que é na esfera coletiva, de esfera nacional, o país que a gente quer, o país que a gente busca construir. Então, termino essa fala minha que iniciou antes do almoço, dizendo que, debatendo aqui justamente a defesa da democracia e o projeto de país que a gente quer, a gente tem que deixar muito claro o caráter pedagógico que assumiu essa reunião hoje, de não apagar de vez os crimes que aconteciam na ditadura militar e como esse fantasma da ditadura militar é sempre replicado em cenários de erosão da democracia. Então há uma total relação entre o que aconteceu em 64 e também agora no dia 8 de janeiro, justamente porque 8 de janeiro tentou se replicar uma tentativa de golpe, então a relação é muito clara. E o que nós estamos debatendo aqui são os restos da ditadura que ainda estão presentes e que merecem ser e devem ser punidos como tal. Então eu termino minha intervenção dizendo também que no momento que a gente se exaltou, o general falou que, quando eu citei a operação Punho de Ferro no Haiti, o general falou, olha, se você cometer uma mentira, eu vou te processar e você vai ser presa. Eu não tenho medo de nenhum general e não tenho essa de declarar ordem de prisão ou que vai mandar prender. Aqui não é a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional não é um cartel em que o general pode mandar prender quem bem entender. E aqui nós estamos num contexto de democracia, não numa ditadura a qual o senhor ajudou a construir em 64. Então nós estamos num outro cenário. E a derrota no dia 8 de janeiro e a derrota que aconteceu nas urnas também, com a vitória do presidente Lula, aponta o interesse popular por restabelecer a democracia e não deixar que esses fantasmas nos assombrem novamente. E eu espero, para terminar minha fala, que o Exército Brasileiro fique reconhecido daqui para frente, não mais por exaltar a ditadura, não mais por estabelecer operações sanguinárias, mas sim por ações humanitárias e por uma defesa das instituições do Brasil. É isso que nós esperamos do Exército Brasileiro e não párias ou inimigos da democracia que utilizam de fardas para colocar em risco toda uma estrutura e uma história nacional. Muito obrigado, presidente. Muito boa a fala dela. Ela não fala aí, nesse corte não aparece quando ela diz que ele cometeu um genocídio no Haiti, né? Mas eu queria dizer aí que ela fala do ato que ele ajudou a consolidar, acho, a revolução, pseudo-revolução para eles, né, o golpe de 64, fala que ele ajudou a construir, depois a base oposicionista tentou passar um pano para isso, né? Falou que em 64 ele só tinha 16 anos, mas durante o regime militar, de fato, durante o golpe ele tinha 16 anos.
mas ele fez parte. Ele foi ajudante de ordens de militares grandes. Ele era contra a abertura do regime no final, né? Ele era da linha dura. Por ele, não tinha Congresso até hoje. Só lembrar que durante o golpe, de fato, ele tinha 16 anos, mas o regime durou 21 anos. Foram 16 atos institucionais. E ele estava lá. Assim, é engraçado porque a gente passou 21 anos, né, de ditadura militar. Né? A gente teve várias ditaduras aqui na América Latina. A que se compara só é a do Stroessner, no Paraguai, que foi realmente muito longa. E então a gente teve 21 anos, cara. Foram 2 gerações. E mesmo assim, né, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, quando as coisas começaram, eles não conseguiam mais segurar a sociedade civil. Esse grupo do qual o Heleno era parte, isso não tem como ele negar, muita gente ontem falou isso, e isso irritou muito ele, e isso é bom. Que, tipo, tio, você tá aqui, olha o que você fez, olha o que você fez. Então, de certa forma, isso eu acho que foi importante, falar para ele, você foi vassalo do Silvio Frota, que era o cara, e ele ficava nervoso, falava, isso não tem nada a ver, como a gente acabou de mostrar aqui. Tem tudo a ver. Porque o que vocês tentaram fazer lá, voltou a fazer aqui. Então, um cara desse realmente não devia... Aliás, não devia nem ter se mandado para o Haiti, né? Vou falar português bem claro, né? O cara, assessor do Silvio Frota, general, e o governo Lula manda um cara desse para o Haiti, não, um cara desse já tinha que ter sido exonerado, já tinha que ter ido para botar um pijama muito antes de ir para o Haiti. Com 50 e poucos anos, que nem o Bolsonaro, que saiu do exército para fazer merda fora. E vai daí, ele quer ser político, ia ser político. A gente não ia aguentar esse pulha fazendo toda a merda que ele fez no governo Bolsonaro, né? Como fala lá o cara da revista Piauí, lá o Heleno Pequeno. Então, essa fala foi muito importante, é uma fala de 3 minutos aqui da Duda. A Duda é uma mulher trans lá do Minas Gerais, do PDT, e está fazendo um ótimo mandato. Então, eu fiz questão de passar aqui essa fala inteira, porque tem até a fala aqui também que foi muito importante sobre a ditadura do cara de óculos escuro lá. Eu sempre confundo os dois, um é do Sergipe, são os dois do PT, um é do Sergipe e o outro é de Minas Gerais. Ele estava até com um problema no olho lá, que falou que fez uma cirurgia no olho, e ele também estava assim, muito ativo em relação a essa história. E aqui eu militei na imprensa grande, tive contato com algumas matérias que eu comecei a investigar o que foi feito, e o que foi feito na ditadura militar é nunca mais, ditadura nunca mais. É o que a gente tem que lutar sempre, para a gente ter um país democrático. Vamos só falar dos pela-saco de militar que tentaram relativizar a presença do general Augusto Heleno na ditadura militar. De fato, em 64 ele tinha 16 anos, mas como o Coronel Pimentel sempre fala, o Augusto Heleno ele faz parte ali da elite militar golpista que se formou na AMAN nos anos do AI-5. Ele entrou o golpe foi em 64, o AI-5 foi em 68. Ele se forma em 69. Em 69 ele já começa a fazer parte disso nos piores anos. Então não dá para relativizar a presença dele na ditadura militar. Era um período militar, ele era militar. Então não dá para tu querer... Aconteceu muito isso. Os caras, quando vinham falar da ditadura, ele era criança, ele tinha 16 anos, ele não teve participação nenhuma. Mas na hora de exaltar o currículo dele, lia o currículo militar dele todo. Exatamente. A gente vê essa incoerência. E assim, a gente sabe que o que eu acho que foi muito triste no governo Bolsonaro é assim, a gente sabe que sempre teve muito defensor de ditadura militar. Isso na própria classe média, você estava numa festa muito bolsal, começava a falar essas bobagens. Só que, de certa forma, eles tinham uma certa vergonha, né, de falar isso em público, falar isso na internet, e o Bolsonaro, de certa forma, tirou os caras do armário. Eu acho que o mínimo que a gente tem que conseguir agora eu quero que prisão de militar, eu quero prisão dos velhos que tiver ainda aí, também tem que pagar pelos seus crimes, mas o mínimo é botar esses caras dentro do armário de novo, né? E fazer com que eles tenham vergonha de defender tortura. O Bolsonaro é um cara que fala que ele defende tortura, entendeu? É engraçado, né? Esses caras falando que as pessoas eram torturadas ao ficar na papuda, eles defendem tortura, cara. Pois entendeu? Eles defendem condições carcerárias lamentáveis. O Bolsonaro vive dizendo que era a melhor coisa que tinha lá
no Maranhão era o presídio de Pedrinhas, entendeu? Os caras defendem tortura, maus tratos à população carcerária, defendem chacina da polícia, entendeu? E daí quando é com eles defendem o que eles sempre... eles atacam o que eles sempre defenderam, né? Não faz sentido. Daí os caras ficavam lá na Papuda reclamando da comida, falando, minha comida na prisão. Reclamando da comida, pedindo direitos humanos. Fala, cara, tu tá atacando isso o tempo todo. Pra quem não tem escolha, pra quem ou tem que ir pra criminalidade pra comer, quando é nesse caso você defende a tortura, a morte da pessoa. Agora tu tá entrando aí, surfando um golpe de Estado, tu que não tem a menor consciência política. Tu acha que vai ser servido a pão de ló dentro da cadeia? Isso, e todo mundo tá arriscado a um dia cometer algum deslize, alguma cagada, algum crime mesmo, e ir pra cadeia. Na ditadura você vai reclamar? Se você reclamar, você apanha, cara, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Daí, não, mas agora, tipo, a gente tá aqui e a gente quer boas condições carcerárias. Como vocês não falam que os caras... Uma vez eu discuti na padaria, eu vivia cobrindo... rebelião aqui em São Paulo, o cara na padaria começou a dizer que os caras viviam num bem bom. Os caras vivem num bem bom. Eu vi as condições carcerárias eram terríveis, né, nos anos 90.